Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar sobre escadas. Bom, o nosso vídeo ele vai estar dividido em quatro partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a teoria de dimensionamento de escadas. No vídeo, na parte 2, 3 e 4, nós vamos desenhar ou modelar as escadas no AutoCAD, no SketchUp e no Revit. Tudo bem? Vamos lá então? Normas técnicas. As normas técnicas de dimensionamento de escada são a NBR 9050 e a NBR 9077. E a norma técnica de representação em 2D é a NBR 6492. Bom, vamos conhecer os elementos da escada e suas dimensões. O que nós vamos falar está no item 6.6.3 da NBR 9050. Espelho, né, a parte vertical da escada, deve ter uma altura entre 16 e 18 centímetros. O piso, onde nós apoiamos o nosso pé ao subirmos ou descermos uma escada, ele deve possuir uma dimensão entre 28 e 32 centímetros. E a inclinação da escada deve estar entre 0,63 e 0,65. Com relação à largura, vamos olhar o item 6.6.4.3 da NBR 9050. A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, conforme a NBR 9077. Significa que em ambientes onde temos um alto tráfego de pessoas, shopping center, estação de trem, estação de metrô, rodoviária e similares, a gente precisa usar o que está estabelecido na NBR 9077 para dimensionar a largura da escada. Caso contrário, a largura mínima recomendável para escadas fixas em rotas acessíveis é de 1,5 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m. Vamos pensar assim, né? Na nossa casa, escada de 1,5 m. Bom, dimensionamento. Vamos começar pelo espelho. Vamos falar da altura do espelho e da quantidade de espelhos. N é a quantidade de espelhos. E é a altura do espelho. E dpp é a distância de piso a piso, que é indicada na figura ao lado. Se nós dividirmos o dpp por E, nós vamos ter a quantidade de espelhos necessário para a nossa escada. Vamos ver o nosso exemplo. No nosso exemplo, eu coloquei alguns valores de dpp. E também coloquei os valores da altura do espelho. Como a gente viu, a norma estabelece que a altura do espelho deve estar entre 16 e 18. E nós temos que procurar usar esses valores, o 16, o 17 e o 18. Não adianta a gente colocar casas decimais a esses números, por exemplo, 16,2, 16,5, porque lá na obra, tá, o pedreiro ou o profissional que estiver executando essa escada, ele não tem como garantir essa precisão, 16,1, 16,2, 16,6, 16,7. Nós temos que trabalhar, ou pelo menos eu recomendo trabalhar com números inteiros. Então vamos dizer que nós só temos três possibilidades para a altura de um espelho: 16, 17 e 18 centímetros. Então, se o DPP, se a distância de piso a piso é 2,56 metros,
2,56 dividido por 16 dá o número exato, dão 16 espelhos. Já se eu pegar o 2,56 e dividir por 17 ou por 18, nós não teremos um número inteiro para a quantidade de espelhos. E a quantidade de espelhos tem que ser um número inteiro, tá? E como que a gente vai resolver esse problema? Bom, no 2,56 é fácil. Vamos usar 16 espelhos. Bom, e se meu DPP ele for de 2,65, né? Se o DPP for 2,65, nós não temos nenhum número inteiro aqui. Como que nós vamos projetar, dimensionar a nossa escada se nós não temos um número inteiro? A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu marquei de verde nessa tabela os valores inteiros para alguns DPPs que eu selecionei. A conclusão é: alguns DPPs, algumas distâncias de piso a piso, elas nos dão uma quantidade de espelhos, o número inteiro para essa quantidade de espelhos. Então, essa escada pode ser construída. Agora, para alguns DPP, nós não conseguimos obter o número inteiro. Como que nós vamos construir essa escada se o, o número de espelhos não é o número inteiro, tá? Então, vamos ver isso já já. Atente para essa tabela. Dimensionamento do piso agora. Então, nós temos duas situações. Nós podemos dimensionar o piso, tá? Quando nós temos espelhos com altura constante, ou seja, todos os espelhos da minha escada têm o mesmo valor, ou então espelhos com alturas diferentes. Como o cálculo com espelhos iguais é relativamente tranquilo, eu vou apresentá-lo aqui. Já o cálculo para espelhos com alturas diferentes é um pouco mais trabalhoso. Não é complicado, é trabalhoso. Então eu não vou apresentar aqui. Nós vamos ver, mas não a matemática. Nós vamos ver de um outro jeito. Espera um pouquinho aí que eu tenho certeza que você vai gostar de como nós vamos resolver a situação de escadas com espelhos com alturas diferentes. Nós temos duas condições que devem ser obedecidas na, no, no dimensionamento de piso, tá? Uma é que P mais duas vezes o espelho, então o, o comprimento do piso mais duas vezes a altura do espelho deve ser maior ou igual a 0,63. Isso está lá na NBR 9050, lá na opção inclinação. E a outra condição que nós temos é que P mais 2E tem que ser menor ou igual a 0,65. Efetuando essas contas, nós chegamos à conclusão que P tem que ser maior que 0,29, 29 centímetros. E na segunda condição, o P tem que ser menor ou igual a 0,31. Pessoal, aqui tem um erro, tá? Olha, sinal de menor e sem querer ele virou sinal de maior aqui, tá bom? Então o P tem que ser menor ou igual a 0,31. Portanto, o piso pode ter dimensão 29, 30 ou 31. Estamos trabalhando com números inteiros. Lembre-se que na obra não é fácil a gente trabalhar com números decimais, tá? Então nós podemos planilhar aqui nosso resultado. Nós fizemos os cálculos pensando num espelho de 0,17 metros ou 17 centímetros e chegamos à conclusão que precisamos de 18 espelhos.
Com essa altura de 17 centímetros, nós calculamos que o P pode ser 29, 30 ou 31. Então, se eu tenho três opções, eu escolho aquela que é mais interessante para mim. No caso, eu estou escolhendo 30 centímetros. E o L, que é a largura da escada, também está lá na norma, que a largura recomendada é 1,5, tá? Mas, se você não tiver espaço para 1,5, você pode fazer com 1,20. Porém, em situações eh, com alto fluxo de pessoas, devemos consultar a NBR 9077. Bom, vamos ver então como que a gente trabalha para resolver os problemas de quando o número, né, ou a quantidade de espelhos não é um número inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Para resolver esse problema, nós temos aqui uma planilha em Excel que vai fazer os cálculos para a gente. Então, dimensionamento de escadas. Através dessa planilha é possível dimensionar escadas de qualquer tipo. Não importa se a escada é uma escada reta, com patamar, sem patamar, escada em L, escada leque, escada U, tá? Escada caracol, escada circular. Nada disso importa, tá bom? O cálculo que nós vamos fazer aqui vale para todas as escadas. Os cálculos que essa planilha é, executará nos trarão duas informações: a quantidade de espelhos e a sua altura e o comprimento do piso. Para isso, será solicitado o valor de apenas um parâmetro, a distância de piso a piso. Então, a gente informa a distância de piso a piso e ele calcula para a gente a altura do espelho e o comprimento do piso. Relembrando o DPP, temos um pavimento N, tá? Vamos supor que N igual a 1. Então, pavimento 1, aqui N mais 1 dá 2, pavimento 2. Então, nós temos a cota do pavimento 1, a cota do pavimento 2, tá? Pensando em N igual a 1, o DPP vai ser uma cota menos a outra. Se esse segundo pavimento tiver uma altura tiver na cota ou no nível 3 metros e o pavimento inferior tiver na cota 0, 3 menos 0 daria um DPP de 3. Tá? Nós vamos informar o DPP aqui, vamos colocar o valor 3, tá bom? Pressionar o Enter e vamos ver os cálculos, como os cálculos nos são apresentados. Então, a planilha diz: identifiquei duas possibilidades. Primeira possibilidade: 12 espelhos de 0,17 metros, né, 17 centímetros, e 6 espelhos de 16 centímetros. 12 com 6, nós teremos aí 18 espelhos, tá? 12 com 6, nós teremos 18 espelhos. O piso deve ter comprimento entre 30 e 31 centímetros. Tá ok? Então, a altura do espelho não é constante. E ele tem uma segunda possibilidade para a gente. 11 espelhos de 18 centímetros e 6 espelhos de 17 centímetros. 11 mais 6, nós teremos 17 espelhos. O piso deve ter comprimento entre 28 e 29. Como a gente está trabalhando com números inteiros, ou 28 ou 29, tá? Vamos continuar aqui. Observações. Com a largura, a gente já falou, devemos atentar para a NBR 9077. Ele diz para a gente aqui, olha, que não há necessidade de patamar, tá? Porque a norma diz que o patamar
só se torna necessário a partir de 3,20 m. Nada impede que a gente coloque o patamar em situações onde o DPP é inferior a 3,20 m. Então, nós temos um DPP, uma distância de piso a piso de 2,80 m. Você quer fazer uma escada com patamar? Fica tranquilo, pode fazer. É uma opção. Coloca ou não coloca. Mas a partir de 3,20 m é obrigado a ter um patamar, tá bom? E os cálculos são realizados com base na NBR 9050. Vamos ver uma outra situação aqui da nossa tabela, né? Então, olha, 2,65 não tínhamos uma resposta. Então, vamos jogar 2,65 aqui na nossa planilha e ver o que ele faz. 2,65. Usando o valor 2,65, ele vai falar que identificou duas possibilidades: 9 espelhos mais 7 espelhos, tá? 16 espelhos no total. E o piso deve ter comprimento ou 30 ou 31. Segunda possibilidade: 10 espelhos de 18 centímetros e 5 espelhos de 17 centímetros. O piso deve ter comprimento 28 ou 29. Tá bom? Então, aqui a planilha efetua todos os cálculos para a gente, de tal forma que a gente consegue dimensionar a nossa escada. Vamos pegar aqui essa situação aqui, olha. Aqui a gente vê que já temos duas possibilidades. Vamos ver se são apenas essas duas ou se nós temos mais possibilidades ainda. Então, vamos lá. Então, vou colocar 3,06. 3,06, olha só, três possibilidades. Duas a gente já detectou lá no nosso dimensionamento e uma a planilha aqui encontrou para a gente. 18 espelhos com 17 centímetros cada ou 17 espelhos com 18 centímetros cada. E a terceira possibilidade, 2 espelhos de 17 e 17 espelhos de 16. Tá bom? Pessoal, essa planilha, né, que está efetuando esses cálculos, dimensionamento de escadas, eu vou deixar à disposição aí para vocês. Vou deixar o link para você baixar na descrição do vídeo, tá bom? E não há necessidade de patamar. É importante ver a observação, porque se eu colocar aqui um valor superior a 3,20, vamos colocar 3,5, tá? 3,5 é superior a 3,20, haverá necessidade de um patamar. Então, vamos dar uma olhada aqui. Há necessidade de um patamar, tá bom? Então, essa planilhinha nos ajuda no dimensionamento de escadas, de forma que a gente não precisa mais efetuar as contas na mão, né? Então, primeiro eu ensinei o jeito trabalhoso, fazendo as contas na mão, para você entender qual é o processo, mas no nosso dia a dia a gente usa planilhas desse tipo que eu estou apresentando para você. Essa aqui fui eu que fiz. Talvez você ou um amigo seu também tenha alguma planilha desse tipo, tá? Se você não tem nenhuma, pode usar a minha à vontade. Agora, se você tem outra, né? Fica à vontade, sem problemas. Tá bom, pessoal? Então, esse era o assunto desse vídeo, o dimensionamento de escadas. E nos próximos vídeos agora, nós vamos representar essas escadas, tá? Se for no AutoCAD, nós vamos desenhar a escada, e se for no SketchUp e no Revit, nós vamos modelar essas escadas. Então não perca os próximos vídeos, que eles serão bem interessantes também. Pessoal, um abraço e até a próxima.